para a nossa devocional de hoje, com a bênção do nosso Deus. Mateus capítulo 27, é o penúltimo capítulo. Amanhã nós terminaremos Mateus, se Deus permitir. Aqui nós vamos encontrar uma parte do Evangelho que só está em Mateus, que é o suicídio de Judas. Eu gosto muito de comparar o que aconteceu com Pedro e com Judas. Pedro, aconteceu um arrependimento. Judas, aconteceu um remorso. É muito importante nós pensarmos nisso, tá? Arrependimento, ele é dinâmico, leva à mudança. O remorso leva à depressão e continuar errando. A depressão de Judas foi tão grande, a culpa, vamos assim dizer, o sentimento de culpa foi tão avassalador que ele colocou fim à sua própria vida. Tamanho foi o remorso. E a Bíblia usa realmente essa palavra remorso. Olha só o versículo 3. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso. Olha aí, remorso. É aquilo que remói. Você vai remoendo a culpa e não sai dela. O arrependimento não. Você sente tristeza, mas sai. Por quê? Você muda. O remorso não. O remorso você só vai remoendo e fica ali, enclausurado. É uma prisão. E só vai te deixando para baixo. Sabe aquela coisa? Eu preciso mudar, mas nunca muda? Isso é remorso. Então, o que aconteceu com Judas? Tomado de remorso, devolveu aos chefes dos sacerdotes, aos líderes religiosos, as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Olha que coisa. Eu fico pensando aqui nas pessoas que não são de Deus, que usam essas palavras de acusação mesmo para deixar a pessoa pior. Olha, eu pequei contra sangue inocente. Quem importa? A responsabilidade é sua. E isso tem muito aí no mundo. Isso tem muito. Dentro da igreja de Deus não pode ter isso. Dentro da igreja de Deus tem que haver misericórdia. Mas ele não foi para a igreja. Ele não foi para os apóstolos. Ele não foi para onde Pedro foi. Pedro voltou para o colégio apostólico e foi lá. Ao invés dele voltar para os apóstolos, o que ele fez? Ele foi procurar os algozes, aqueles que tramaram a morte de Jesus. Por isso que ele se suicidou. Então eu vou só te dar uma dica, tá? De todo o meu coração. Cuidado com o remorso. Cuidado com a culpa. Como você se livra da culpa? Através do arrependimento. E arrependimento é não só se entristecer por ter errado, mas parar de errar e mudar de vida. Porque se você continuar errando, isso não é arrependimento, isso é remorso. E a culpa só vai consumindo. E aconteceu uma coisa interessante. Eles pegaram aquelas 30 moedas de prata e falaram: isso aqui é dinheiro de sangue. Vamos comprar um campo para enterrar estrangeiros. Fizeram ali praticamente um cemitério. Tomaram o versículo 9. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Mais uma vez, as profecias se cumprindo. E Mateus deixando bem claro: olha, Jesus é o Cristo porque ele veio cumprir todo o Antigo Testamento. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, olha só, o preço que ele combinou com os sacerdotes, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro. E esse campo do oleiro é literalmente o nome daquele campo que eles compraram, como o Senhor me havia ordenado. É o versículo 7. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro,
para cemitério de estrangeiros. Olha só como a Bíblia é maravilhosa. Literalmente se cumpriu. Essa profecia foi feita há cerca de 600 anos antes de Cristo. Literalmente se cumpriu. Jesus perante Pilatos, mais uma vez ele não responde às acusações. Versículo 14, mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador Pilatos ficou muito impressionado. Agora, olha só o versículo 19, presta muita atenção no 19. Estando Pilatos sentado no tribunal, a sua mulher lhe enviou uma mensagem: não se envolva com este homem, não se envolva com este inocente, falando sobre Jesus, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Imagina, não foi por falta de aviso. Pilatos ele estava encruzilhada num dilema. Ou ele fazia o que era justo, ou ele agradava a multidão. Ele preferiu agradar a multidão. Ele preferiu agradar os sacerdotes e toda a multidão que gritavam pela soltura de Barrabás. 24. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, que ele queria soltar Jesus, mas a multidão queria que ele soltasse Barrabás, mas ao contrário, estava se iniciando ali um tumulto. Ele mandou trazer água. Olha a solução que ele teve. Ele mandou trazer água. Lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Até parece, né? Uma pessoa, quando se exime da sua responsabilidade, ela não é culpada. Omissão. E pensou que lavando as mãos, ele simplesmente ficaria omisso diante da decisão que ele tinha que tomar. Pura omissão. Pecado. Errou. Quando eu sei que tem que fazer o bem e não faço, nisso estou pecando. Tiago fala sobre isso. Agora, o versículo 25 é muito forte, viu? Muito forte. Olha só o que o povo disse. Todo o povo respondeu, todo o povo, os judeus, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Queridos, olha, é uma coisa impressionante como que os judeus ali declararam com as palavras, e as palavras têm poder, e todos eles, que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Olha como que o povo judeu tem sofrido até hoje, amargamente. No ano 70, Tito, imperador romano, destruiu Jerusalém, o povo foi disperso, e pelo mundo todo, o sofrimento do povo judeu. E o povo judeu disse ali que caia sobre nós o sangue desse inocente. Nós assumimos a culpa. A culpa. E até hoje, os judeus não acreditam em Jesus. Aqueles que acreditam em Jesus se convertem ao cristianismo. Mas o judeu, que é judeu da religião judaica, ainda está esperando o Messias. E chamam Jesus de impostor. Chamam Jesus daquele que veio mentir e enganar o povo. Sério, né? Muito sério e muito triste também. A crucificação. 33. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, em hebraico, que quer dizer caveira ou calvário. Calvário. E lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou a beber. Isso aqui era para deixar a pessoa alucinada, deixar a pessoa como que anestesiada. Ficava meia grogue, no sentido de não ter muitas dores. E Jesus falou assim, não, eu quero ficar consciente até o final, eu quero sofrer todas as dores que eu tiver que sofrer pela humanidade. E ele não quis tomar porque ele não quis ficar inconsciente, tá?
Ele preferiu sentir as dores e ficar consciente. Versículo 39. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo, reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, líderes religiosos, zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar-se a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve. Agora, se ele tem compaixão, pois disse: sou o Filho de Deus. Igualmente, o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Isso aqui era Satanás verbalizando através daqueles homens. Por quê? Atiçando a tentação do orgulho de Jesus. Se Jesus fosse orgulhoso e quisesse mostrar para as pessoas que ele de fato era filho de Deus, ele desceria da cruz sem problema algum, porque tinha esse poder. Só que nós não seríamos salvos. Então Jesus aguentou tudo, inclusive o amassar das suas emoções, os insultos por minha causa e por sua causa. Não foram os pregos que seguraram Jesus ali na cruz. Foi o amor dele por mim e por você, para que um dia estivéssemos nos céus. Olha o que Jesus aguentou. A dor física, a dor emocional, a separação do Pai. Que o Pai, na hora que Jesus estava pegando sobre si todos os nossos pecados, virou as costas para ele. Olha só, tudo por amor. Tudo por amor. A morte de Jesus. E houve trevas sobre a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Jesus morreu às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde era o horário do sacrifício pelo pecado no templo. Olha só que coisa. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, com as câimbras já insuportáveis, com a dor insuportável, ele conseguiu achar o último fôlego para bradar em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Citando o Salmo, naquele momento o Pai virou as costas para o Filho e naquele momento Jesus pegou o pecado da humanidade toda sobre ele. Imagina a dor emocional, a dor espiritual daquele que nunca errou, se fez pecado em nosso lugar. Eu e você éramos para estar ali, mas Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. E naquele momento, quando ele morreu, o versículo 51, esse texto aqui só está citado também em Mateus, tá? Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas partiram. Agora, esse texto aqui que eu vou ler agora só está em Mateus. Os sepulcros se abriram, olha aí, e os corpos de muitos santos, aqueles que morreram crendo em Jesus, tinham morrido, foram ressuscitados. Na hora da morte de Jesus, Deus ressuscitou as pessoas que tinham morrido e creram nele. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Já imaginou a cena? Pessoas devolvidas à sua família como um presente de Deus, foram ressuscitadas no momento do sepulcro. E aqui a guarda do sepulcro, versículo 62, só está em Mateus também. Houve uma trama dos judeus para que os judeus não acreditassem, todas as pessoas não acreditassem na ressurreição de Jesus.
Então, no dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e dos fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor, olha com a maneira desrespeitosa, ultrajante, infame que eles tratavam Jesus, aquele impostor disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Então mande que pessoas fiquem ali guardando o sepulcro, guardas fiquem ali vigiando o sepulcro, para que os discípulos não vão lá, roubem o corpo dele e depois digam que ele ressuscitou. E Pilatos ordenou e lá colocou guardas para vigiar o sepulcro. Esta parte aqui só está em Mateus, tá? Porque depois eles inventaram justamente isso, que os discípulos foram e roubaram o corpo dele. E até os dias de hoje, eles acreditam nessa versão. Eu quero terminar dizendo uma coisa para você de todo o meu coração. De todo o meu coração. Jesus morreu por amor. Jesus morreu para que eu e você vivêssemos. E eu faço um apelo para você. Aproveite as oportunidades que Deus tem te dado. E nunca duvide do amor de Deus por você. Tem pessoas que dizem: se o Senhor me der isso, eu vou saber que o Senhor me ama. Deus não precisa provar mais nada. Ele já provou que te ama. E tudo mais agora está debaixo de um propósito dele para a sua vida. Deus ama você. Deus ama muito você. Nunca esqueça disso. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer por esse tempo, agradecer por tão grande amor, o amor que fez com que o Senhor Jesus permanecesse ali na cruz. Ele poderia ter descido dali, mas ele ficou ali por nossa causa, para que hoje pudéssemos conversar contigo, para que hoje pudéssemos nos arrepender e termos a vida eterna pela fé em Jesus Cristo. Muito obrigado, porque Jesus desceu para fazermos subir. Jesus morreu para fazermos viver. Muito obrigado por tão grande amor. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe muito você, tá? E amanhã eu espero você para o nosso último capítulo de Mateus. Amanhã vamos encerrar com Mateus 28. Até lá, se Deus quiser.